Olá, eu sou a Bella, e serei a voz que vai guiar você pela Inglaterra. Ao longo da narrativa, vou conduzir essa jornada entre histórias, cenários e acontecimentos que moldaram o país, conectando passado e presente. Agora, vamos à história de hoje. É verão de 1348 e Londres não faz ideia de que está vivendo seu último dia normal. Em poucos meses, metade de sua população estará morta. Mas agora, o Tâmisa brilha ao amanhecer. Barcos wherries cortam a neblina, remos batendo na água, sinos de igrejas ressoam em dezenas de torres. Santa Maria Lebow, Todos os Santos, Santa Brides. O ar cheira a fumaça de lenha, esterco de cavalo e lama de rio. Você está no cais de Billingsgate, observando os navios descarregarem. Fardos de lã balançam em guindastes. Comerciantes italianos discutem com estivadores ingleses que não entendem uma palavra, mas conhecem o valor do dinheiro. Em algum lugar do outro lado do Canal da Mancha, pessoas estão morrendo de maneiras inexplicáveis. Inchaços na virilha, dedos pretos, morte em 3 dias. Mas Londres ainda não viu isso. A maioria das pessoas pensa que são apenas fofocas de marinheiros, rumores de guerra, o julgamento de Deus sobre alguém. Hoje, estamos caminhando por uma cidade que parece eterna. Vejamos como era a vida normal antes de tudo mudar. Londres, em 1348, abrigava cerca de 50.000 pessoas amontoadas dentro das muralhas romanas e espalhadas pela Ponte de Londres até Southwark. Era uma cidade de madeira, com casas estreitas cujos andares superiores se projetavam sobre ruas lamacentas, dominada pela imponente torre da antiga Catedral de São Paulo. A Inglaterra está imersa na Guerra dos 100 Anos. As campanhas de Eduardo III custam caro, o que significa impostos sobre tudo. Londres financia a guerra por meio das exportações de lã e da importação de vinho. O dinheiro flui, mas o ressentimento também. 3 coisas importam aqui. Primeiro, a economia de guerra. Os preços do pão sobem, os salários permanecem estagnados. Em segundo lugar, a superlotação cria riscos diários. Doenças, incêndios, crimes. Em terceiro lugar, há relatos vindos do continente sobre uma peste que se espalha pela Itália e França. Chegam navios com histórias de valas comuns e portos vazios. A maioria dos londrinos ignora isso. As pestes acontecem em outros lugares. Londres sobreviverá como sempre sobreviveu. Nosso percurso começa nas docas ao nascer do sol e termina nas ruas após o toque de recolher. 7 paradas. Da manhã à noite. Um dia numa cidade sem a menor ideia do que está por vir. Primeira parada. Os cais de Billingsgate. Cedo da manhã. Os cais já estão barulhentos. Marinheiros gritam em francês, flamengo e alemão. Estivadores transportam sacos de grãos. Um guindaste range sob barris de vinho. O cais está escorregadio com vísceras de peixe. Um passo em falso e você cai no Tâmisa. É aqui que Londres ganha dinheiro. Lã sai, vinho e tecido entram. Os banqueiros italianos financiam a guerra de Eduardo com empréstimos que levarão décadas para serem pagos. Um trabalhador ganha 2 ou 3 centavos por dia transportando carga. Suficiente para pão, cerveja e uma cama compartilhada. Não dá para guardar dinheiro. Ele compra o café da manhã de um vendedor ambulante no cais. Pão grosso e cerveja fraca por meio centavo. Aqui trabalham ladrões. Os agentes da guilda vigiam o comércio ilegal. Se for pego, você será multado ou colocado no pelourinho. Um navio vindo de Calais atraca. Um marinheiro conta a todos que estão ouvindo sobre as doenças na França. Você está saudável no café da manhã, morto no jantar. Marcas pretas por toda parte, ruas inteiras desertas. A maioria das pessoas dá de ombros. Marinheiros sempre têm histórias para contar. O mercado em Cheapside está ficando cheio. Hora de ir para o interior. Segunda parada. Mercado Cheapside. Meio da manhã. Cheapside está lotado. Bancas de madeira alinham-se na rua com placas penduradas acima delas. Uma bota pintada para o sapateiro. Um pão para o padeiro. Ninguém lê, então as placas são figuras. Os andares superiores se inclinam tanto para fora que você poderia passar vinho de um lado para o outro sem pisar na lama lá embaixo. A esposa de um padeiro discute com um comerciante de farinha. Os preços subiram. Demanda devido à guerra. Má colheita. Ela paga de qualquer maneira. Um frango custa 1 centavo. Peixe salgado é mais barato que peixe fresco.
Perto do Pelourinho, os guardas arrastam um ladrão pela multidão. Ele roubou pão. Ao meio-dia estará trancado em uma cela de madeira, com a cabeça e as mãos expostas, e será atingido por frutas podres. A justiça é pública e rápida. Baldes de incêndio estão pendurados em cada esquina. A cidade já queimou antes. Madeira e palha não precisam de muito incentivo. Um arauto abre caminho, tocando um sino. Novos impostos para a França. A multidão resmunga, mas não se revolta. Ainda não. Um criado passa apressado com uma cesta cheia, dirigindo-se aos bairros mais ricos. Vamos acompanhar. Esta é uma Londres diferente. As casas aqui têm pisos térreos de pedra e pisos superiores de madeira. Algumas têm janelas de vidro. Caras, raras. A torre da Catedral de São Paulo se ergue imponente nas proximidades. Lá dentro, a família de um comerciante de lã janta, a refeição principal. Carne de porco assada, pão branco, vinho da Gasconha. Os criados trazem os pratos. Lá fora, mendigos aguardam por restos de comida. O comerciante lê uma carta de Bruges. Os negócios vão bem, mas as aldeias da Flandres estão desertas por causa da doença. Rotas comerciais interrompidas. Ele está preocupado com seu investimento, não com sua vida. A peste é um problema para as cidades portuárias, para os pobres, não para homens com casas de pedra. As leis suntuárias ditam o que as pessoas vestem de acordo com sua posição social. Saia da linha e a cidade lhe dará um aviso rápido. Do outro lado do rio, as pessoas vivem de maneira muito diferente. Hora de conhecer a outra metade. Parada 4. Os ensopados de Southwark. Boa tarde. Você atravessa a ponte de Londres, a única travessia do Tâmisa. Repleta de lojas que rangem sob o próprio peso, Southwark fica fora dos muros da cidade, fora da lei municipal. Bordéis, tabernas sem licença, lutas com ursos. O bispo de Winchester licencia os bordéis, os prostíbulos. Todo mundo sabe. As ruas são imundas, esgotos a céu aberto, fossas sépticas transbordando. Cortiços onde famílias inteiras se amontoam em cômodos individuais com piso de palha. A doença é constante. Disenteria, tifo, febre sem nome. Uma taverna está lotada apesar do calor. Uma briga começa por causa de dados. Facas reluzem antes que o guarda as impeça. Em uma porta, uma prostituta tosse em um pano. Profundo, molhado, doloroso. Ninguém percebe. Todo mundo aqui está doente com alguma coisa. Os policiais raramente patrulham. A cidade finge que este lugar não existe, mas precisa dele. Os sinos tocam para as vésperas. Hora de voltar. Se você está gostando e quer apoiar o canal, considere se inscrever. Isso nos ajuda a continuar fazendo essas reconstruções. Obrigado. Parada 5. Hospital São Bartolomeu. Final da tarde. Perto de Smithfield, monges agostinianos administram o Hospital de São Bartolomeu. Um salão de pedra com camas compartilhadas e uma capela. Pacientes, operários com ossos quebrados, uma mulher com febre, uma criança com uma infecção na perna que escureceu. Os monges tentam cataplasmas de ervas, sangria, oração. A infecção se espalha facilmente. Os leitos estão próximos uns dos outros. Feridas lavadas com água, reutilizadas em vários pacientes. Ninguém entende de contágio. Queimam incenso, acreditando que o ar impuro causa doenças. Um monge ouve a confissão de um marinheiro delirante que fala sobre corpos nas ruas de Calais, empilhados como lenha. Ninguém para os enterrar. O monge reza, supondo que seja o julgamento de Deus sobre os franceses. Não lhe ocorre que o julgamento possa atravessar o canal. A torre é visível a leste. Essa é a próxima parada. Parada 6. A Torre de Londres, ao entardecer. A torre é feita de pedra forjada. Residência real, fortaleza, prisão, arsenal. Lá dentro, soldados treinam. Ferreiros forjam pontas de flecha. Escribas registram a arrecadação de impostos. A guerra funciona com dinheiro e documentação. Lá embaixo, nas masmorras, prisioneiros políticos aguardam. A justiça do rei é definitiva. Um mensageiro chega de Dover com o cavalo ensaboado. Relatos indicam casos de peste nos portos do Canal da Mancha. Calais, Bordeaux, talvez Meucombe, na costa sul. Autoridades debatem o assunto. Fechar os portos? Londres vive do comércio. Fechem as docas e a cidade definha. Os mercadores se revoltam, então eles esperam e rezam. Não vai adiantar.
O toque de recolher está chegando. Hora de ver Londres depois que escurecer. Parada 7. As ruas depois do anoitecer. A noite é escura, sem iluminação pública. Apenas tochas ocasionais e velas apagadas. A maioria das pessoas está dentro de casa. Portas trancadas. Famílias reunidas em volta da lareira, usando velas de sebo com cheiro de gordura queimada. Penicos aguardam para serem esvaziados ao amanhecer. A guarda patrulha com lanternas, anunciando o início das atividades. 10 horas e tudo está bem. Eles procuram por quem desrespeita o toque de recolher e por incêndios. Em vielas escuras, ladrões se movem silenciosamente. Pela janela de uma taverna, ouvem-se vozes discutindo rumores sobre a peste. Um mercador debocha. Ela nunca chega aqui. Um sacerdote rebate. A vontade de Deus não se zomba. Um trabalhador simplesmente bebe. A discussão se dissipa. As velas se apagam. O Tâmisa continua a fluir indiferente. Londres dorme, convencida de sua permanência. Ninguém sabe que dentro de 4 meses, os primeiros casos aparecem. No inverno, os mortos superam os vivos, mas esta noite parece eterna. Como sabemos disso? Os registros de impostos mostram os rendimentos. Os inquéritos do legista descrevem os acidentes. Os registros da guilda listam preços e penalidades. Crônicas descrevem a chegada da peste. Igrejas e muralhas ainda existem. As ilustrações do manuscrito mostram roupas e cenas do cotidiano. As lacunas são reais. Não conhecemos os diálogos exatos, mas podemos reconstruir padrões, como os trabalhadores portuários gastavam seus salários, como as famílias de comerciantes operavam, o cheiro de Southwark. Imagens geradas por IA nos ajudam a enxergar esses padrões, reconstruído a partir de pesquisas históricas, e verificada quanto a anacronismos. A história é reconstrução. É isto que podemos ver. A cidade dorme. As últimas tochas se apagam, os vigias fazem suas rondas, as pessoas respiram o mesmo ar, bebem das mesmas fontes, vivem a poucos centímetros de distância umas das outras, sem qualquer noção de quarentena. No outono, navios vindos de Malcolm trazem a peste rio acima. As primeiras mortes são atribuídas à febre, depois surgem inchaços, depois dedos pretos, depois corpos se acumulam mais rápido do que os enterros. Londres perde metade de sua população. Ruas inteiras ficam em silêncio. Sobreviventes caminham por uma cidade fantasma. Mas isso é outono. Esta noite é verão. Esta noite Londres está viva, barulhenta, lotada, suja, normal.